Sejam muito bem-vindos a mais um podcast AFIA Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente relevante, que é a Tinea Captis, a infecção fúngica mais comum em crianças. Então, esse é um assunto bem importante. Alguns pediatras e até clínicos e dermatologistas não têm essa compreensão da alta frequência da Tinea Captis na população infantil. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, Perla? Exatamente. Então, falando sobre a Tinea Captis, a gente precisa lembrar sobre os agentes que fazem parte dessa etiologia envolvidos na tinea. A gente sabe que são fungos filamentosos que têm uma afinidade pela queratina, não é isso, Perla? Isso, exatamente. E que é muito comum os gêneros Tricófito e Micrósporo, são os gêneros mais comuns que dão a Tinea Captis. E lembrando que esse fungo filamentoso, ele tem realmente substâncias nele que faz com que ele faça uma digestãozinha ali na queratina e faça essa afinidade com o pelo. Não só o pelo, mas como a queratina de outras regiões. Pelo, unhas, né? Perfeito. E precisamos lembrar a faixa etária mais comum da Tinea Captis. Como a gente já falou aqui no próprio título do nosso podcast, as crianças, de forma geral, parecem ser responsáveis por mais de 95% dos casos de Tinea Captis, em especial entre 3 e 7 anos de idade. Então, os pediatras, né, quem atende criança, nós dermatologistas, precisamos dar uma atenção maior, principalmente em populações urbanas e suburbanas. Exatamente. Mas existem fatores de risco bem conhecidos para a incidência maior da Tinea Captis. Quais seriam esses, Perla? Então, só lembrando que essa população que você falou é mais rural e suburbana, ali você vai ter pessoas com baixo nível socioeconômico, vai ter mais famílias aglomeradas, você vai ter mais relação com falta de higiene, entendeu? Então, por isso que termina que fica sendo muito comum nessa área. E, além disso, os fatores de riscos que a gente encontra, mais importante, além de predisposição genética, então a gente sabe que a deficiência da beta-defensina na imunidade inata é um fator que pode contribuir. Pacientes com imunossupressão, seja medicamentosa, seja pelo câncer, com doenças sistêmicas como diabetes, porque a gente sabe que ela termina sendo imunossupressora, com a anemia, ou em pacientes que vivem em ambientes onde está em contato direto com fungo de forma constante, né? Então, isso também contribui para que ele termine entrando e ficando ali no ciclo e tendo contato e terminando desenvolvendo a Tinea Captis. Perfeito. E a ideia é essa mesmo, tanto que existem relatos de surtos, né? Numa mesma família, ou em escolas de crianças, por esse contato íntimo, né? As crianças são muito unidas, né? São muito pegadas assim uma na outra, então facilita o contágio e a gente precisa realmente fazer um tratamento mais amplo para ter uma eficácia maior, né? Mas temos também uma diferença entre as espécies causadoras de Tinea Captis e que a gente fica muitas vezes em dúvida se existe uma variação geográfica com relação ao agente etiológico, com relação à população estudada, ou é praticamente as mesmas espécies envolvidas no mundo todo, Perla? Então, essas espécies elas mudam de acordo com a região. Então, por exemplo, o Tricófito tonsilus, ele é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental. Quando a gente vai relacionar com a América do Sul, já muda, a gente tem mais o Micrósporo canis, né? Então isso varia de acordo com a região, e isso se dá também aos movimentos migratórios que aconteceu ao longo da história, e isso vai se misturando e aí vai modificando. Isso, a gente tem essa questão de dado epidemiológico, mas não confie nisso, não é porque eu estou no Brasil que só tem micrósporo, isso, né? Existe um predomínio. Mas os eventos migratórios mudam esse perfil epidemiológico, então a gente precisa de mais subsídios para definir a etiologia. Exatamente. Né? E aí, como é que se dá a invasão desses dermatófitos, desses agentes no pelo? Né? Como é que se transmite e como é que ele passa a parasitar o pelo? Então é importante a gente entender que essa transmissão ela pode acontecer do solo para a pessoa, de um animal para a pessoa, de uma pessoa, ou do ser humano para o ser humano, né? Então a gente brinca que a transmissão ela pode ser geofílica, antropofílica e geofílica. Então, isofílica. Então, o que é que a gente diz? Que quando ela é antropofílica, ela é uma contaminação, uma transmissão que é de humano para humano. Então não dá tanta reação inflamatória, ela é aquela que persiste mais. Mas quando é zoofílica e geofílica, como não é de humano para humano, então a gente tem mais processo inflamatório.
Então, geralmente, a gente segue essa transmissão, né, que acontece. E como é que eles invadem, né? Então, a gente, mais uma vez, é importante a gente entender que vai ter adesão do fungo ali à haste do pelo, né? Uhum. E nessa adesão, ele vai produzir uma enzima que vai destruir aquela queratina, né? E aí ele dá a invasão dentro do pelo. Isso. Então, é bem importante que a gente passe pela fase de adesão e depois realmente pela fase de penetração capilar após ação proteolítica das queratinases de forma geral. Exatamente. E aí existe também uma luta, né, do nosso organismo para conter esse processo infeccioso, né? E como é que o corpo reconhece o dermatófito e quais os cuidados, digamos assim, qual a resposta imune que a gente acaba desencadeando para nos defender dessa infecção? Então, a gente vai ter tanto a imunidade, inicialmente a imunidade inata, que vai tentar reconhecer e parar. Se ela não for suficiente, a gente vai pedir apoio à imunidade celular, né, para dar essa contribuição. E aí, como é essa resposta da imunidade inata? Então, a gente tem peptídeos antimicrobianos que são produzidos naturalmente. Além disso, a gente tem beta-defensinas humanas e catalicidinas que vão contribuir para tentar parar essa infecção. Seria a primeira forma de parar o fungo, né? Isso. E depois, se isso daí não for suficiente, aí sim, ele passa por um processo da resposta TH1 e liberação de TH17, né? Isso. Então, lembrar de forma geral, não só no dermatófito, mas infecções fúngicas, eles têm nós temos um papel de defesa predominando na imunidade inata e celular e mais na frente imunidade humoral. Então, a gente tem peptídeos contra o fungo e, eventualmente, quando não são suficientes, as beta-defensinas catalicidinas, aí a gente vai promover uma reação inflamatória em seguida, envolvendo neutrófilo, macrófago de forma geral, né? E mais na frente até a participação da ativação de célula T com a ativação da via TH17. Aí eu chamo a atenção para um parênteses que hoje, na era dos biológicos, né, que a gente acaba utilizando muito, né, Perla? Pacientes com psoríase, artrite psoriásica, a gente usa anti-L17, a gente já sabe que existe uma predisposição maior a infecções fúngicas, em especial candidíase, mas também um pouco de dermatofitoses também. Então, é importante a gente ficar atento para esse perfil, ter uma atenção maior, porque eventualmente dá um trabalhinho nesses pacientes. No tratamento, existe mais recidiva, mais refratariedade. Só um parênteses, que a gente está no contexto aqui das infecções fúngicas, né? Isso. Então, mas depois que, digamos, o nosso agente etiológico venceu nossa capacidade de defesa, como é o perfil de invasão da haste capilar desse agente? Quais são os 3 tipos de invasão que a gente percebe? Então, assim, eu até coloquei uma imagem aí, Claudinha, para a gente tentar mostrar. Então, a gente tem um perfil que a gente diz que, tentando ser didático, de 3 formas. Aí vocês vão ver o endotrix, o ectoendotrix e tem o perfil fávico também, né? Mas assim, a gente vai falar do perfil ali endotrix. Então, a gente tem um fungo onde esse fungo ele vai penetrar por dentro da haste capilar, mas ele não vai atingir, ele não vai quebrar a cutícula desse fungo, né? Então, ele fica só por dentro desse fungo e geralmente isso acontece no quadro dos pacientes com tricófito, né? Isso. E aí a gente vai ter, vocês vão ver que normalmente isso acontece na base do pelo, ali rente ao couro cabeludo, e isso vai dar uma tonsura, né? Tonsurante, né? Como a gente vê, uma tonsura bem rente ao couro cabeludo. Isso é importante porque faz diferenciar também da parasito ectoendotrix, que neste caso ele vai ter alteração por fora do pelo e pode penetrar também dentro do pelo, por isso que é ectoendotrix, né? E nesse caso aí a gente vai ter uma alteração bem na haste, ali na parte média do pelo, não muito rente ao couro cabeludo, dando uma tonsura um pouquinho, uns 2 a 3 milímetros acima do couro cabeludo. E isso a gente encontra mais nas tinhas causado por micrósporo, né? Perfeito. Então, a gente já percebe que a forma de parasitismo vai resultar num aspecto de tonsura distinta, né, Perla? Como você falou, só para relembrar para quem está nos escutando ou acompanhando no YouTube, parasitismo endotrix
é só por dentro da haste capilar, a cutícula preservada é por tricófito e geralmente a tonsura é quase um raspado, né? Isso. A tonsura, os pontos pretos, aqueles black dots, é tudo no nível praticamente da superfície do couro cabeludo. No parasitismo por micrósporum, você vê dentro da haste, em torno da haste, e muitas vezes até invadindo até o bulbo, né? Isso, capilar. Isso. E nesse caso, a gente vê outro perfil de tonsura um pouquinho mais acima da superfície do couro cabeludo, às vezes 2 a 3 centímetros. Eu brinco com Perla aqui, parece que a pessoa passou máquina 2, não necessariamente raspou, né? Não é máquina zero, mas é uma pequena dica que pode ajudar a gente na sugestão do agente etiológico. E isso vai ajudar, porque nessa mesma figurinha vocês vão ver, se você tem fungo do lado de fora, né, na parte externa, você quando botar a lâmpada de Wood vai florescer. Isso. Quando você tem fungo só na parte interna, quando você botar a lâmpada de Wood não vai florescer. Então isso já vai nos ajudar quando a gente for falar de diagnóstico, o uso da lâmpada de Wood, né, Claudinha? Então, já antecipando que se colocou lâmpada de Wood e floresceu, o que é que vocês acham, minha gente? É micrósporo, né? Muito provavelmente. Isso. Não é tricófito, porque tricófito está por dentro, não acende, não Exatamente. floresce. Então, a ideia que a gente quer passar é vocês sempre alinhem o raciocínio. Não vão ficar decorando tudo, porque vai dar uma hora que mistura e vai esquecer. Então, mistura vamos mesmo. Raciocinar, mistura. Né? Então, do ponto de vista clínico, né? Além desse padrão, Claudinha, a gente tem daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse padrão, mas a gente tem um padrão fávico também, né? O favos. Pulei, amiga, vamos lá. Não, esse aí já é mostrando, não tem a figurinha não, mas assim, só lembrando que ele é um padrão que a gente tem, é como se tivesse espaços de ar na haste, a gente vai ter aquela crosta, né? Bem inflamatória, meio melicérica, né? E ela comete, se a gente não consegue chegar, a gente sabe que esse padrão é causado pelo Trichophthon shoeline, se a gente não consegue chegar a tempo, a gente pode provocar até uma alopecia cicatricial nesses pacientes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, nesses pacientes, tentar dar o diagnóstico mais precocemente, exatamente. Joia, maravilha. Agora sim, vamos pensando no quadro clínico, né? A gente já percebe que o quadro clínico pode variar segundo o agente envolvido, né? De forma geral, a gente já pode diferir numa forma mais seca, mais descamativa, e outra forma mais inflamatória. Isso. Então, a gente meio que diz, a seca é a famosa tinta tonsurante clássica. Isso. E a inflamatória, a gente pode chamar de Kerion, aquelas lesões mais inflamatórias, exatamente. né? Kerion Celsi, que a gente também tem que ter o cuidado para não evoluir com a alopecia cicatricial. E como é que a gente pode diferenciar e o que é que a gente pode encontrar clinicamente nessas formas morfológicas? Então é importante a gente entender o seguinte, como Claudinha já falou, essa forma seca a gente vai encontrar um quadro de descamação no couro cabeludo associado ao quadro de tonsuras, né, de pelos tonsurados, de alopecia, dando aquele quadro de alopecia. Então o que é que a gente vai ter? Dependendo se vai ter pelos tonsurados a nível do couro cabeludo, pelos tonsurados um pouquinho acima do couro cabeludo, como já foi explicado anteriormente. Quando a gente tem um quadro inflamatório, que é o quadro do Kerion, normalmente o Kerion está muito associado àquelas contaminações com fungos que está relacionado ao solo, ao animal, né? Que são fungos que o nosso corpo não está acostumado, então ele inflama mais. Então, nesse caso, você vai ter mais processo inflamatório, mais pústula, a formação de abscessos, pronto, aqui, ó, uma placa, né, mais abscedada. E nesses casos aí, você vai ter até linfadenomegalia pelo processo inflamatório tão intenso que você pode ter febre, linfadenomegalia, pode ter um quadro sistêmico mesmo, né? Pelo processo inflamatório. E é bem importante a gente lembrar dessa condição, porque é muito comum ser confundida com infecções bacterianas, né? Biogênicas. Pela grande supuração, né? A impetigo, a uma celulite, o que é. Isso. E às vezes os pacientes são até internados, né, submetidos a tratamentos endovenosos, sistêmicos, com antibióticos, quando a gente vê é fungo. Vamos trocar tudo para geral e vamos voltar. E o ideal é que a gente dê diagnóstico de forma muito precoce, porque ela também, pode gerar alopecia cicatricial, a reação inflamatória é muito intensa, o paciente fica muito sintomático, então a gente precisa ter esse cuidado e atenção. Bem, conversamos até aqui sobre as formas clínicas de tinea capitis, né? Conversamos sobre os agentes etiológicos e se você quiser dar continuidade a essa aula para aprender mais sobre o diagnóstico, manifestações clínicas mais específicas, aspectos tricoscópicos e como conduzir melhor esses casos nas crianças,
você pode assistir essa aula nos nossos cursos na plataforma Afia Dermatopapers.